Nossa, me arrumei pra vir aqui gravar esse vídeo extra pra vocês nesse dia de sol em Amsterdã, que é onde eu moro e que não é muito comum, então eu tô muito feliz. Já começamos com uma pontinha de sorte aí nesse vídeo, que eu vim aqui, aproveitando esse começo de ano, trazer um pouco das tendências de intercâmbio pra 2025, pra de repente te inspirar, te informar e aí, quem sabe você planejar o seu intercâmbio pra esse ano com base nessas tendências que dá pra tirar bastante proveito delas. Quem me ajudou a reunir todas essas informações foi a Be Education, a minha agência de intercâmbio parceira já há anos, que eu tô sempre recomendando pra vocês, tanto aqui quanto nas minhas outras redes sociais. Inclusive é a agência que todos os anos promove os meus grupos de intercâmbio e eles têm aí intercâmbio para muitos destinos em diferentes lugares, dos mais exóticos aos mais populares. Então eu vou deixar aqui na descrição, no primeiro link, o site da Be Education para você conhecer um pouco mais e também um link para você entrar em contato. Aproveitando que eu tô falando delas, se você também quiser mais informações sobre os meus grupos de intercâmbio para esse ano 2025, eu vou deixar tudo na descrição. E se você é nova por aqui, eu me chamo Michelle, como eu disse, eu moro em Amsterdã e eu já tô aí nessa de criar conteúdo, fazer intercâmbio, falar de viagem também há 10 anos. Eu já fiz mais de 10 intercâmbios, eu tô sempre promovendo diferentes grupos de intercâmbio também, já estudei diferentes idiomas, já fiz um mestrado no exterior, então eu conheço bastante já desse universo e é muito legal ver algumas dessas tendências que eu vou trazer pra vocês serem tão diferentes e tão únicas, uma coisa bem especial, é legal ver algo novo em algo que eu já tô trabalhando há tanto tempo, por isso que eu fiquei bem empolgada de trazer esse vídeo aqui hoje. E começando por uma das tendências, eu acho que uma das maiores tendências para 2025 é escolher cidades não tão famosas para fazer o seu intercâmbio. Cidades como Nova York, Londres, Toronto são ainda assim cidades incríveis para você fazer um intercâmbio, inclusive já fiz em todas elas, mas hoje eu vejo essa tendência e essa onda de alguns intercambistas escolherem cidades menores, mesmo que seja nesses países assim, aonde ficam essas cidades grandes, mas ir para uma cidade menor, principalmente por conta do custo-benefício e também por não ter muitos alunos internacionais ou, no nosso caso, né, muitos brasileiros ali que de alguma forma vão, de certa forma, prejudicar um pouco o seu aprendizado, já que se você for para uma escola que tem muito brasileiro, de repente você acaba se apegando, né, no confortável que é falar o português e não treinando tanto o idioma que você foi aprender, ou mesmo porque de repente nessas cidades um pouco menores você consegue estar mais em contato com a cultura local e por aí vai. Outra tendência é buscar por estudar um idioma que não seja o inglês. Muitos estudantes internacionais vêm buscado aí nos últimos tempos aprender idiomas como o alemão, o espanhol e o francês. Países como Espanha, França e alguns países da América Latina têm aí recebido um maior número, né, de estudantes internacionais que buscam aprender esses outros idiomas que não necessariamente seja o inglês. A Alemanha também é um país que está recebendo bastante gente para aprender o idioma. A próxima tendência, eu acho que você já deve ter percebido, eu acho que a Ásia nunca esteve tão em alta, tá? Na boca do povo, tá todo mundo viajando pro Japão, você deve ter conhecido alguém que já viajou pro Japão no último ano, que vai viajar esse ano. Sem contar que a cultura coreana, a cultura japonesa, né, no meio pop, nos K-dramas e por aí vai, tá se tornando cada vez mais popular, fazendo com que as pessoas queiram ir até a fonte, descobrir um pouco mais sobre essa cultura, aprender o idioma, e o intercâmbio vai te proporcionar isso tudo. Além disso, a maior opção de voos para esses lugares também tem ajudado, então não é mais aquele absurdo voar para Japão, para Tóquio, para Seul, como já foi antigamente. Muitas vezes fica bem parecido do que você viajar para América do Norte ou mesmo para Europa, dependendo do destino e da época do ano que você tá indo. Então acho que isso tudo também acaba auxiliando e ajudando a Ásia a ficar tão popular e também crescer a sua popularidade quando o quesito é intercâmbio. Eu tenho muito sonho de visitar esses lugares, eu acho que deve ser assim, sair da nossa zona de conforto completamente e viver um mundo novo, sabe? Eu mal posso esperar pra visitar um desses lugares.
Uma outra coisa que continua muito forte em 2025 são os intercâmbios de estudo e trabalho, que talvez você já tenha me visto aqui falando sobre eles, que são intercâmbios de média e longa duração, onde além de aprender o inglês, estudar o inglês, você também pode trabalhar. Países como Austrália, Nova Zelândia, Malta e Irlanda são os países, na verdade são só esses 4, onde você pode fazer esse curso mais extenso, de longa duração, e trabalhar enquanto estuda o inglês. Só que para 2025 a gente tem aí 2 desses destinos que se destacam bastante, que é a Nova Zelândia e Malta. Isso porque quem buscava a Austrália ficou um pouco assim e tá considerando Nova Zelândia, que é um destino incrível, e eu falei mais dele já num vídeo no mês passado, porque a Austrália aumentou recentemente aí a taxa do visto, então as pessoas que de repente estavam pensando em Austrália agora estão cogitando Nova Zelândia, entendendo um pouco mais sobre esse destino que também é incrível, e acaba que fica um pouco mais barato em comparação com a Austrália. Além disso, o dólar neozelandês é mais estável, costuma ser mais estável do que outras moedas, não flutuando tanto aí na taxa cambial, não trazendo surpresas desagradáveis para as pessoas que buscam fazer um intercâmbio, por exemplo, em outros destinos. Por exemplo, o dólar neozelandês era 3,30 e agora ele aumentou para 3,50. Já o dólar americano, sei lá, era 4 e agora tá 6, então a diferença é muito maior. E em Malta, a grande novidade é que antes você precisava esperar 3 meses, ou seja, ficar estudando pelos primeiros 3 meses durante a sua estadia lá, sem trabalhar, mas agora eles tiraram isso e você pode trabalhar a partir do primeiro mês. O que também te ajuda, porque antes as pessoas pensavam, mas eu só consigo trabalhar a partir do terceiro mês, como é que eu vou me bancar nesses 3 primeiros meses? Enfim, isso não é mais um problema para quem vai estudar e trabalhar em Malta. Os Estados Unidos está de volta. Após aí a pandemia, tentar tirar o visto americano estava sendo burocrático demais, a fila de espera estava chegando até 2 anos, uma coisa doida. E agora com a recente regularização no prazo do visto americano, esse destino volta aí a estar no radar das pessoas que querem viajar, fazer o intercâmbio e tudo mais. Olha, por experiência própria, eu já fiz o intercâmbio em Nova York, amei, e também já conheci a cidade de Filadélfia e Boston, já conheci escolas lá para aprender inglês e tal, e eu adorei esses outros destinos também, que, né, não é tão grande quanto Nova York, nem tão caro quanto Nova York, mas também são xodozinhos. Então, se de repente Estados Unidos é o seu sonho, indico aí esses destinos. E fica aqui uma dica que a Be Education agora também te ajuda na emissão dos vistos americanos, então você pode contar com elas para isso também. Uma outra super tendência são os intercâmbios para pessoas com mais de 50 anos. Já se foi aquela ideia e aquela época onde intercâmbio era high school, era quando a gente era adolescente e tudo mais. Não, intercâmbio não tem idade. Eu vejo isso nos meus grupos, assim, que participam sempre pessoas acima de 18 anos, né, que tenham maior idade, mas já teve pessoas de 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, e é sempre tão legal, tão gostoso. É muito bacana quando a gente tira, né, esses empecilhos, essas crenças que nos limitam, e a gente dá a voz aí aos nossos sonhos, aos nossos planos, e começa a fazer movimentos para que isso aconteça. Então, cada vez mais eu vejo essa crescente aí de intercâmbios depois dos 50, inclusive grupos de intercâmbio para galera depois de 50, ou até mesmo durante as minhas experiências aí ao longo dos últimos 10 anos viajando como intercambista, de vez em quando eu via um casal ou outro, uma pessoa ou outra com mais de 50 anos fazendo ali esse curso, né, de 1, 2, 3 semanas, aproveitando férias de trabalho ou simplesmente aproveitando um momento ali para fazer algo que sempre quis fazer ao longo da idade adolescente, jovem adulto, e antes não tinha talvez o dinheiro ou o tempo, e agora tem. Então isso é muito legal. Agora a tendência é fugir do óbvio e tornar tudo mais autêntico. Tentar, sabe, enxergar o intercâmbio para além tudo que ele já pode transformar e tudo que ele já pode te trazer de benefícios e de aprendizados. A Be Education me contou que eles começaram a notar uma busca por destinos e por experiências bem diferentes do normal, do você chegar lá e querer ir para Londres estudar, por exemplo. Não que tenha algo errado com isso, mas é muito interessante ver essa crescente, essa tendência por destinos bem diferentes. Tipo Bangkok para estudar inglês, ou então fazer um espanhol em Cuba, alemão na Áustria, né? A gente pensa alemão na Alemanha, mas a galera quer ir para Áustria
Áustria ou até aprender um francês na Bélgica e não na França. Tudo isso está disponível e você pode contar com a Be Education aí para fazer o seu intercâmbio, seja o mais comum, tradicional ou o mais diferentão. E uma tendência que eu posso falar que não é de hoje, mas que sempre será a tendência é o ensino superior no exterior. Afinal de contas, obter um diploma internacional não é para qualquer um, dá aquele up no seu currículo, seja para você começar uma carreira no exterior, começa fazendo um mestrado, uma graduação, um doutorado e estende, fica no país, como foi o meu caso, né, que vim para fazer um mestrado em Berlim e tô aqui na Europa 3 anos depois ainda, ou então para você que quer dar aquele up no currículo, quer fazer um mestrado, passar 1, 2 anos fora e voltar para o Brasil e ter um currículo muito mais forte comparado a outras pessoas da mesma área. A experiência de fazer um ensino superior no exterior vai além do aprendizado em si, eu acho que tem tudo a ver com networking, com experiência de vida, com você ampliar sua ideia de mundo, sabe? Conhecer pessoas super diferentes de você e também desenvolver aí soft skills, hard skills e tudo mais. Em 2024, alguns dos países mais populares e conhecidos para fazer o ensino superior no exterior tiveram aí algumas mudanças, por isso que outros destinos estão aí nessa crescente e atraindo muito mais estudantes internacionais agora para 2025, como é o caso da Alemanha, que eu já falei, é uma mãezona, experiência própria, a Tchequia, né, a antiga República Tcheca, onde fica Praga e tal. Suécia, que é um país chuchuzinho, meu Deus, eu adorei visitar. E a Turquia, muito bacana, né? Muita novidade, muito movimento acontecendo, eu gosto disso. Me conta, tu pensa em fazer um intercâmbio para esse ano, pro ano que vem? O que você achou dessas tendências? Te deu aí aquela coceirinha para também fazer um intercâmbio? Eu espero muito que sim, e se você for querer saber um pouco mais sobre cada uma das tendências que eu trouxe aqui, ou dos destinos que eu mencionei, você pode contar com a Be Education para isso, tá bom? Manda lá o seu contato através do link que eu vou deixar na descrição, porque elas vão conversar com você e vai ser muito bacana. Elas são todas bem pacientes, bem humanas, sabe? Elas têm um contato bem humanizado com os clientes, é uma das coisas que eu mais gosto no trabalho delas, então pode deixar que elas vão te ajudar no que for preciso. Se você chegou até esse ponto do vídeo, comenta um emoji de planeta Terra para atrair bastante intercâmbio e viagem agora em 2025 e a gente se vê novamente no próximo vídeo do canal. Um beijo e tchau!